E mais uma vez aqui reunidos para o Pod Blé com os nossos patrocinadores, que é a Pilão de Ouro, Unira Calçados, Doutor José Pilintra e a Ilé Axé. Hoje com um convidado profundamente importante para o Candomblé, para a minha vida, para a minha família. Baba Carlos de Exu, Ilé Oió, Axé Batistini de Minas Gerais. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu tô até à vontade em casa, tomando uma cerveja, fumando um cigarro. Tá ótimo, porque tá me deixando à vontade. Ir num lugar onde a gente pode ser a gente mesmo, não tem melhor. Pod Blé já é sucesso. Quem não vê, tá com inveja. Pois é. Mas é isso, irmão. O Pod Blé já foi idealizado para isso. Para ser de verdade um podcast, um bate-papo, uma coisa de amigos, uma coisa familiar. E algumas pessoas não estão acostumadas com isso. Então, aí ficam meio assim, né? É pra ter amigo, pra estar numa roda de amigo, tem que ter amigo, né? No mínimo. Sem amigos fica difícil. E aqui é bom, o Salim serve pra gente pra mim, uma cerveja, um uísque, uma coisa qualquer, até porque eu tô em casa e eu tô feliz. E é isso, a ideia é ficar à vontade. E contigo, né, meu irmão? É melhor ainda, né? Papo, Pod Blé dura 5 horas. É porque os nossos bate-papos é isso, né? No mínimo. A gente tá, nesses anos todos que a gente anda junto aí, são noites e noites virada conversando. Pra conversar, o povo vai abandonando a gente, abandonando. Quando vê, deu de manhã e tá só nós dois e a garrafa de uísque. Resilientes. Conversando. Falando sobre o que a gente gosta. Normalmente a garrafa vazia. Normalmente a garrafa vazia. Mas como no Axé o Pobaru nunca acaba. De jeito nenhum, não pode faltar. Não, como é que eu recebo meus amigos lá? Tô esperando lá, ó. O Tinho, meu sobrinho da Unira. Tô esperando lá um rapaz que eu conheci, maravilhoso, lá da Doutor Zé Pilintra, que eu já adorei o nome da loja. Adorei o nome da loja. Salim, que me deve visita, me deve tudo. Lá em casa tem uns birros. Só tinha aqui na Pilão de Ouro. Coisa de louco. Sabe quanto que eu paguei de frete daqui pra lá? Menos de R$100. Ai, que maravilha. Coisa de louco. Só na Pilão mesmo, né? Depois eu baixo e quando eu descer eu pego meu dinheiro do cachê. É isso. E aí, irmão, vamos falar sobre o que? A gente tem tanta coisa para conversar, mas o que é a nossa vida, basicamente, é o Candomblé. Vamos começar por aí. O que você quiser falar. Vambora. Então, uma coisa que a gente conversa muito e a gente sempre vem falando, você é historiador, é professor de história, é uma pessoa que vem no longo da vida estudando e falando com propriedade baseado em estudos de fato e essa coisa toda. Uma visão geral do surgimento das religiões de matriz africana, como o Candomblé, e uma visão disso sua. Bom, primeiro é quebrar tabu, né? O Candomblé não nasceu na Bahia. O Candomblé não é baiano. O Candomblé não pertence à Bahia. O Candomblé, enquanto palavra de origem banto, primeiro nasce como Inzoindomble, ou Casa de Tesouro e Benzedura, onde os negros se reuniam nos seus macampos, né? Onde os negros se reuniam para rezar pós-escravidão, mas oprimidos, de alguma forma perseguidos, rejeitados, enquanto escravo. Aquilo não continuou. A libertação chega, mas o preconceito continua. Negro é menor, é inferior. E a religião do negro não existe. É seita ou bruxaria de negro. É assim que era colocado. A tal da magia negra. A tal da magia negra, etc. E depois a gente fala esse negócio de magia negra, que é interessante demais. Tudo isso aí é racismo velado. Não tem outra... Certeza absoluta. Tudo isso é racismo velado. Você recebe até 1800 e alguma coisa, não me lembro agora a data certa, 854, a queda do Império, a queda de Oió e a ascensão de Abelbutá. Você recebe nesse período, mais ou menos, de cada 5 negros escravizados, 4 aportavam no Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Tá certo? Então, o Império se estabelece no Rio de Janeiro, você tem as capitanias espalhadas por todo o litoral, e o tráfego, que a gente tem que entender bem, tráfego e tráfico são duas coisas totalmente diferentes. Até então,
ele acontecia, mas passava a priori na capital do Império, Que até então era. o Rio de Janeiro. E negros eram levados para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, do Rio partia para Minas Gerais, para as cidades que não tinham litoral de alguma forma, mas que eram importantes para a economia do Império. E as minas das Minas Gerais eram muito importantes para o Império. Ali, certo? Todo ouro, todo diamante, toda riqueza. E, na maioria das vezes, nada ficava no Brasil, tudo ia para Portugal. Inclusive, sobre isso, eu lembro que você tinha falado sobre a distinção do negro, né? Os negros eram separados, inclusive, por aptidão. Eram. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar esse termo negro-mina, ou negra-mina. Esses negros eram na maioria, origem dalmeana, ou o Benin, como queira, né? Sim. Ou Yorubá e negros Haussá, que seriam muçulmanos, na verdade, né? E que teriam aptidão para ourives, para mexer com ouro, para mexer com a própria mina de diamante, de ouro, sabiam garimpar, sabiam. E eles não vinham para cá para aprender, eles já conheciam essa coisa de mexer com diamante, por aptidão física. Mexer com ouro, e por aptidão física. A maioria desses negros de origem Yorubá e dalmeana, a partir desse momento, das Minas Gerais, da ascensão, da descoberta do ouro, do diamante em Minas Gerais, eles eram trazidos especificadamente para o Rio de Janeiro, para Gamboa, vamos falar assim, e de lá eles partiam para Minas Gerais, para atender essa questão do ouro. Porque a gente tem que pensar em economia, e quando a gente pensa no tráfego, a gente tem que pensar também na economia. O negro banto era muito apto à agricultura, de modo geral. Então, no momento da ascensão do café, depois da cana-de-açúcar, a maioria dos negros dos territórios banto. E depois, no finalzinho, aí passa essa questão da queda do Império de Oió e a ascensão de Albel-Octá, né? A chegar realmente, por conta dessa guerra, negros de origem dalmeana ou Yorubá, ou Iós, que como eram chamados, né? Porque o Império era de Oió, e esses negros eram chamados de Oiós. Esses foram os que chegaram aqui no Brasil. Não negros de Yorubá. Yorubá é etnia, como o Banto. Não chegou aqui negro banto, chegou negro de Angola, do Congo, de Moçambique. E os Oiós eram aqueles que pertenciam ao Império de Yorubá, o Império de Oió, que em ascensão tomava territórios afim. Com a queda do Império... Inclusive Yorubás. Não, todos já eram Yorubás. A Yorubá é o grupo linguístico, né? Para falar a verdade. É o grupo linguístico. E ele está espalhado não só na Nigéria. O Império de Oió, que passa a ser a capital do Império Yorubá, quando o Oranian vai para Ilé-Ifé. E a partir dali, a capital do Império Yorubá passa a ser Oió. E os negros passam a ser chamados de Oiós, ou reconhecidos como Oiós. E aí começa a chegar esse grupo étnico no Brasil. E aí aí ainda era começo, ainda era tráfego, e depois vira tráfico de negros. Aí nessa questão do tráfico, sim, o negro poderia ir para qualquer parte do litoral, porque não era em Porto que o traficante ia parar. E já não havia mais essa seleção feita pelo próprio Império. A seleção feita pelo Império era uma questão de agricultura. E economia de modo geral. Isso, economia no modo geral. Não por questão da bagagem religiosa do negro, que isso não interessava para o escravagista. Né? Então, quando você fala o candomblé nacional, você praticamente está querendo dizer que houve uma seleção. Olha, você é cultuador de orixá, então você vai para a Bahia. Então faria isso. Não, isso não existia. Ou existia um porto no meio do Pacífico, onde você separava o cultuador de orixá do não cultuador de orixá. Ou seja, todos traziam a sua bagagem da sua religião tradicional, assim como o negro de origem banto também trouxe a sua bagagem, a cultura do inquice, o culto aos encantados deles. Né? E aí você fala da ascensão do café, né, em termos econômicos e tudo. E a gente tem um reflexo disso porque até a década de 90, a gente tinha uma predominância de candomblé de Angola em São Paulo, que era um dos redutos do café. Sim. E vieram muitos negros de origem banto. Para a questão da agricultura, e se instauraram aqui. Existe uma série de grupos, de quilombos urbanos, vamos chamar assim, hoje, quilombos urbanos, que tem ali a sua tradição familiar religiosa organizada e que não tem nenhum contato com a Bahia. Ou melhor, não descende da Bahia, dos candomblés de matriz da Bahia.
Quando eu falo Bahia, a gente sempre acaba falando de Salvador e as casas de lá. Sim, Mas a Bahia você tem o Recôncavo, tem uma série de coisas. Então nasce esse candomblé, que hoje a gente chama de candomblé, em todo o litoral, com nomes diferentes. Você vai ter o Xangô do Maranhão, você vai ter o Batuque do Rio Grande do Sul, você vai ter diversos candomblé no Sudeste, né? Da Bahia para cá, a gente chama isso de candomblé, sim. né? No Rio Grande do Sul também chamam de No Rio nação. Grande do Sul chamam de nação, e o Batuque, as nações do Rio Grande do Sul são divididas também em nações. Lá você tem nações que se intitulam ou se denominam também Oió, Boboquechá, Djed, né? Você tem uma série de diversidade no Rio Grande do Sul. Você vai ter uma diversidade muito grande no Nordeste e no Norte, no Alto Nordeste. Isso tudo é a releitura da religião que o negro trouxe por força de resistência e adaptação, acontece no Brasil. Hoje, popularmente, a gente chama de candomblé. Então, a religião do negro brasileiro, afro-brasileiro, a religião de matriz africana, ela não nasce na Bahia. Ela é, talvez, mais divulgada. Ela tem mais Foi mais visibilidade. difundida. Mais visibilidade. E é lógico que um vai pegando do outro, esses grupos étnicos espalhados por todo o Brasil, que formaram ali a sua questão religiosa, ou mantiveram viva a sua questão religiosa, vai pegando uma coisinha do outro que deu certo, a formação da roda, vai miscigenando. Mas é um país de muitas religiões de matriz africana e é um país de muitos Brasis. Eu lembro de uma vez a gente conversando, você falou sobre o Brasil é um território de extensão continental. Então a gente tem vários Brasis dentro desse Brasil. E, inclusive, religiosamente falando. A gente encontra casas dentro de um mesmo estado que se denominam da mesma forma e que tem um culto absolutamente individual um do outro. Isso é herança ancestral do mesmo jeito. Acaba sendo uma herança da cultura do próprio negro. Porque, quando eu falo da África, existe muitas Áfricas. E aí, se a gente for falar especificadamente do povo Yorubá, existe muitas visões de culto tradicional distintas dentro dessa Yorubalândia. Sim. Pro mesmo Imolé. E divindades do culto de um mesmo Imolé, mas a gente também tem divindades que existem cultos até hoje e que não vieram para o Brasil. Que não, muitas divindades não vieram. E, além disso, no próprio território Yorubá, você tem divindades de cunho familiar. São exatamente de cunho familiar, que não chegaram. E, ao contrário disso, também chegou no Brasil divindades de cunho familiar. E que aqui no Brasil ela passou a ser nacional. Mas em África você não vai achar culto, por exemplo, de Aotim espalhado em todo o território Yorubá. Você acha numa pequena região. Então, até orixás regionais, ou de uma gleba, de uma tribo pequena, acabou chegando no Brasil e virando uma divindade de cunho nacional. Logunedé, por exemplo, são divindades que não estão espalhadas. Você não vai encontrar em toda a Yorubalândia. Grandes cultos em toda a Yorubalândia. Porque, comparativamente falando, quando você fala sobre o culto comum, que é, por exemplo, o Exu. Você vai encontrar o culto em todos os lugares. Exu você vai encontrar, até porque é uma questão de Irumolé, né? Uma formação cosmogônica, né? A tríade da formação do mundo, Exu é Baquetá, o terceiro céu é criado. Então ele, enquanto ser divinos, nunca encarnado, ele vai ser cultuado. Então essas divindades, na verdade, da tríade de Olodumare, essas questões de Irumolé, que nunca pisou, seres que nunca tiveram corpo físico, você vai encontrar culto quase em todas as regiões. Agora, quando a gente fala de orixá, quando a gente fala de Egum, né? Daquele ser que viveu, daquele Onile, né? Não é Yaonile, aquele Onile, aquele homem, ou aquela Odile, aquela mulher, senhora de uma terra, aquele senhor de uma terra, que foi líder e que ascendeu e foi divinizado após a morte, aí esse é bem regional. Alguns tiveram ascensão nacional ou em todo o território Yorubá. A exemplo, Xangô, o grande rei da nação maior. E a gente tem isso como forma de comparação. A gente tem muito essa coisa dentro da formação do candomblé, que a gente tem maior acesso do culto, essa coisa. Então a gente tem uma coisa assim, da própria miscigenação, a gente vê muito a questão do comparativo, né?
Ah, mas essa divindade é feminina, mas ela é o quê? Ela é Oxum, ela é Iemanjá, e ela não é nenhuma delas. Não, ela é aquela divindade. Ela é aquela divindade, mas aqui no Brasil se criou essa coisa de você acoplar certas divindades a determinados cultos. Família. Aqui no Brasil acabou criando famílias, né? Espirituais. Aham. A família Aramefá, a família de Oió, a família Gi. Então são divindades que são cultuadas juntas em determinado momento, tem similaridades de culto. Mas se a gente for falar um pouco do que a gente chama de família Aramefá, nessa família você tem uma centena de divindades que nunca tiveram contatos umas com as outras, de regiões totalmente distintas e que são orixás totalmente distintos e que estão embaixo da bandeira de Oxóssi. Mas tem uma peculiaridade absurdamente diferente uma da outra. Peculiaridade, ou seja, talvez quem conheceu o culto, por exemplo, de Ogum, que é o orixá Olodé, que é um grande caçador, nunca conheceu o culto de Irilé, que é uma divindade do rio, totalmente diferente, é um caçador de elefante, mas é uma divindade do rio, Irilé, que tem uma similaridade muito grande com o culto de Logomedé, na África, mas é uma divindade do rio. Outro caçador, ou seja, quando a gente fala dessa mescla imensa de caçadores que nós cultuamos aqui no Brasil, nós estamos falando exatamente de uma mescla imensa de orixás distintos. E que nem sequer se conheceram. E que muitos, ou a maioria, nem sequer se conheceram. Ou são de épocas, diferença de 50, 60 anos, 100 anos, 200, quiçá mais. E de regiões totalmente diferentes. E isso faz uma diferença gigantesca, né? Mas é o que a gente fala sempre, a questão do estudo. O quanto o conhecimento e o estudo de fato e de direito te liberta. Porque você não tem ideia de determinadas coisas dentro de uma visão do que a gente está acostumado de candomblé para esse tipo de conhecimento, historicamente falando, falando sobre famílias espirituais, mas famílias de uma cultura que se compartilha em grandes regiões africanas, mas que são cultos religiosos totalmente distintos um do outro. Irmão, a educação, eu não sei se é essa a minha questão de professor, mas a educação realmente liberta o povo. Sim. Né? E você é cultuador de orixá. Você cultua uma religião, pelo menos semi-estrangeira. O candomblé é uma releitura da religião tradicional iorubá. Uma reinvenção de uma religião da diáspora. A cópia, se é bem feita ou mal feita, Ou alterada, mas é a cópia da religião tradicional. Sendo assim, é uma religião que tem uma língua distinta da sua, da que você fala, que é o português. Sim. Você, no mínimo, deve aprender a falar a língua. Ou entender a língua. Quantos de vocês, sacerdotes, estão vendo aqui, que rezam bori aí há 10, 20, 15 anos, rezam a cabeça de alguém, não sabe exatamente nada do que você está falando? É uma receita que você tomou do seu mais velho? Ou sabe lá onde que você buscou na criação da sua família? E tem o seu valor. E tem o seu valor, mas que você tem o direito de saber o que você está falando. E para isso é a língua. O entendimento do culto está ali, nos orins, no dia a dia da casa de candomblé. Nos orins, nos oriquis, nos itãs. Está ali. Você vai chegar ali, você canta a roda de Xangô, ele está contando uma história para você. Mas você tem que entender o que a roda está falando. E você só vai entender estudando a língua. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o erro da nossa religião é não apregoar o estudo dentro da casa de candomblé para os membros daquela EBE. Para que você não seja estrangeiro na sua própria religião. Mas você não acha que a gente tem com essa coisa toda um reflexo do próprio escravagismo, da escravidão que foi extinta, a coisa do próprio preconceito, do próprio racismo, dessa coisa que é uma religião de preto, pobre e que ninguém vai estudar, ninguém vai chegar a lugar nenhum e essa coisa toda? Irmão, de coisa de preto eu adoro falar, para você ver. Vamos pensar. Tem muita coisa que foi imposta ao religioso de matriz africana pelo escravagista ou pelo racista. E o religioso, ou o preto, ou o negro, ele absorveu para ele.
Eu te imponho essa roupa e você absorvi. Eu te imponho esse título, esse nome e você absorveu. Olha quanta gente que abre a boca hoje em dia e grita assim embaixo do peito. Eu sou macumbeiro. Primeiro veio de forma apontado, de forma pejorativa. Sim. E aí de pessoas que não entendem, não sabem o que é macumba, e, né, o que é o instrumento musical, etc, etc. Todo mundo já sabe. Mas ele absorveu. É como se eu chamo uma pessoa de gorda, ela mesma fica fazendo piada de gordo para fugir da questão pejorativa. Em vez de eu estar sofrendo bullying, eu vou ressignificar a palavra. Vou ressignificar a palavra, fazer ficar engraçado. Absorve. Entendeu? Então, muita coisa que a gente vive no dia a dia do candomblé é uma questão de absorção, né? Para amenizar a agressão. Sim. Na grande verdade é isso. Então, tá ali o seu amigo homossexual, você fica viado. No final ele pega a palavra viado e faz dela menor. Ressignifica. Mas isso vai perdendo identidade. Perde. Eu acho que você perde conteúdo com tudo isso, né? Tem algumas coisas que a gente... E eu não quero tirar o valor da ressignificação das palavras, porque eu acho que é uma forma de resistência e tem o seu valor, como tudo. Perfeito. Mas existem coisas que a gente precisa... Só um minutinho aqui, ó. Ó, gente, é o piscineiro. Lá na porta da minha casa, eu quero limpar a piscina. Piscineiro, meu filho, eu tô numa entrevista. Você tá me atrapalhando aqui, ué. Eu não tô em casa, não, viu? Bate aí, vê se a mulher tá aí. Vê aí a dona Luísa, que ela deve estar aí. Bate aí, por favor. Agora eu não posso falar, já te ligo. Tchau. Fazer o quê, né? Eu sou rica, poderosa. Homem importante. Às vezes sou até perseguido, né, irmão? Aí, mas é a lá, velho. Tá vendo? A gente tá falando de perseguição. Olha o piscineiro ligando. Olha o piscineiro me perseguindo. Mas existe, irmão, muito dessa coisa de... E aí eu só penso assim, você quer ser burro a vida inteira, cultuador de orixá? Você quer ser ignorante a vida inteira? Porque aí aparece um monte de historiador, e eu posso falar muito bem disso, pesquisador, entra para dentro da religião, ele consegue entender, por conta da formação acadêmica dele, muito mais a religião do que o próprio cultuador do culto vai lá, escreve o livro e fica rico. Porque a nossa Quantos religião... exemplos nós temos disso? Muitos exemplos. A nossa religião é muito simples. É simples demais. Quer entender a religião de orixá? Vai aprender a língua. Você já vai ter um leque aberto assim imenso para você entender tudo aquilo que você reza, tudo aquilo que você canta, tudo aquilo que você dança, tudo aquilo que você replica. Sim. É como a gente estava falando, as muitas Áfricas, a Yorubalândia, de um modo expansivo, você tem um monte de pessoas que têm cultos familiares, cultos distintos, de divindades distintas, e quando um chega na presença do culto do outro, não é o que ele professa, não é o que ele pratica, mas ele entende, porque é a língua deles. E tem mais, né, irmão? O candomblé não tem Vaticano e muito menos Papa. E nem teremos. E a gente vive numa nagocracia iorubaiana, onde a palavra vem de um lugar específico e é absorvida, sem contestação. Sim. Que bom, se é a sua família, se é a sua matriz, se é a sua cultura, você está no caminho certo. Mas sacerdote, acredito, nenhum impede o filho de estudar direito, estudar. E eu acredito que os sacerdotes deveriam adotar uma questão de cobrar do filho que ele estude, não só a receita pronta, mas a essência, a língua. Sim. E se você está estudando língua, você não está estudando religião, mas vai abrir a sua cabeça para a religião. Para compreender a coisa de um modo mais amplo. É lógico que são coisas totalmente diferentes. Só de você saber que na hora que eu pego no ori e eu falo, o Boriléu Amomio, eu estou dizendo, eu estou dando oferenda à cabeça do meu filho. E eu digo, ori, axé cossicu, que não haja morte.
Ori, axé que você é Jó, que não haja confusão. Você é Jé, que não haja derramamento de sangue. E você entender que que aquilo está sendo falado para sua cabeça, a sua cabeça absorve muito mais. Sim. O culto de Ori, por exemplo, é um culto que a gente vai usar da cabeça espiritual, que é Ori Nu, e Oriadê. A cabeça espiritual entende o que está acontecendo. Muitas das vezes não acontece o que está sendo pedido porque a cabeça física, Oriadê, não entende o que está sendo feito. Não cria a ligação que precisa. Não cria ligação, não há entendimento. Então, eu peço coisas para aquela cabeça, o orixá Ori, o seu dublê no Arum, orixá Inu, a Ori Nu entende, e Oriadê, que é a sua cabeça física, que pensa em português, não entende nada. Boia. E aí, nesse momento, a absorção do axé é menor. Sim. Muito menor. A nossa religião é uma religião de crescimento das pessoas. E eu tenho certeza que todo momento que você foi rezar um bolinho na cabeça de um filho, as coisas que você pediu para aquele filho ali se concretizassem imediatamente, pelo poder da sugestão do sacerdote, da força do ofó do sacerdote, aquele Oriadê houvesse entendido, aquele Omorixá, quando levantava dele, era outra pessoa. Isso é ser estrangeiro dentro de uma religião. Ao passo que você vai no cristianismo, numa igreja neopentecostal, um pastor bota a mão na sua cabeça e aquela reza, aquela oração que ele faz, onde você entende exatamente tudo que ele está pedindo para Deus, já muda um pouco o seu pensamento. Por uma questão de entendimento. O AD vai entender. E absorve. E absorve. E no caso da nossa religião, não absorve. Muito do sentimento, da energia, da alegria que o Yorubá, em terras de Yorubá, sente, o brasileiro acaba não sentindo por conta dele não saber o que está acontecendo. Você foi Iaô, irmão. Eu também. Eu fui criança de candomblé, você também. Quanto tempo a gente viveu sem saber o que estava acontecendo? Muito tempo. Perdido, boiando. Pura fé, não por cultura. Candomblé tem que passar a ser nossa cultura. Cultura legítima. Sim. A religião de orixá tem que passar a ser nossa cultura. Nosso dia a dia, aquilo a gente entende, a gente vivencia aquilo. E não a gente, por fé, participa. Eu tenho fé. Porque isso é herança ancestral, o direito à cultura. O direito à cultura. Eu tenho muita fé no Abaete, se eu vou lá, eu vou baixar o Abaete e vou rezar lá. Sei o que ele rezou, não, mas resolveu minha vida. Mas podia resolver muito mais. Ou muito mais rápido. Ou muito mais rápido. Se ele entendesse o que é que você estava fazendo. Então, o direito a entender a língua que você fala é um direito universal. Não deixa nenhum sacerdote te impedir disso, não. Porque isso é cultura. Não é? Você não está aprendendo ritual. Você está aprendendo a falar a língua da religião que você professa. Para você entender o seu ritual da sua família. É isso aí, para entender o ritual da sua família. Então, quando eu falo que a alegria, a radiação que o Yorubá sente quando ele está lá cantando, rezando, partindo mobi e dançando, para a gente é tudo muito confuso, né? O Yorubá parece que não tem ritmo. Eles tocam lá os batá fora de ritmo, dançam fora de ritmo, porque a gente teve muito da herança banto, e o povo banto é um povo muito harmônico, muito acadêmico, ritmado e tal, e a influência banto dentro do candomblé do Brasil entrou. Então, nosso candomblé, ele é feito de passo marcado, todo coreografado, totalmente diferente do culto Yorubá. Sim. Herança banto, né? Herança do samba, que estava na influência de todo mundo, que virou o samba, né? Então, e está enraizado no povo de candomblé. Essa questão é totalmente diferente no Brasil e lá. Aí a alegria que eles sentem naquilo e a presença é porque eles estão falando na própria língua. Então você chega numa casa de umbanda, um toque de catiço bom demais, entendeu? A pombagira olha para você e diz assim: chuva que cai do céu, água que cai do céu é chuva, água que sai dos olhos são lágrimas. Chorar, chorar pra quê? Se você vai pagar tudo que me fiz por sofrer, aí você entende tudo que a pombogira lá na umbanda, no catiço. E você se emociona. E você se emociona, se arrepia. Porque você entendeu. Porque você entendeu. Ao passo que você podia ter sentido essa mesma emoção, botar pra fora, cantar, gritar, se você pelo menos soubesse o que estava fazendo.
Dentro de orixá, aos pés de orixá, verdade. Dentro de orixá, aos pés de orixá. Uma comparação assim, Não, mas eu acho que ficou eu acho até absurdamente rasa, claro. com todo respeito às religiões, a Umbanda, né, e tudo mais, mas é até rasa. Mas é a religião legitimamente brasileira, que nasce no Brasil, que fala a língua do brasileiro e que emociona e toca no coração e na mente do brasileiro. Quando você vê um caboclo chegando que canta uma música, essas senhoras mesmo da rua que cantam, eu costumo dizer que Pombogira canta sofrência, né? Elas gostam, elas contam aquela coisa da vida dela sofrida e tal, eu adoro. E muita gente se identifica. E muita gente se identifica e esses cultos vão crescendo cada vez mais, até o ponto de parecer uns salafrários aí que tentam criar uma religião baseada nesse amor que as pessoas têm pelas pombogiras. Que coisa, não? Por conta de quê? Por conta dessa emoção. Chega uma pessoa triste, e aí aquela mulher tá sofrendo de amor, e aí o caboclo vai e canta lá, dói, 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 dói. Aí a mulher chora. Então, minha filha, você tem que iniciar. Você tem que fazer um lambo na sua vida, ou sei lá, patilha, o que quiser. É verdade. Então o povo do candomblé tem que entender a língua. Ele vai se emocionar. Vai se Vai emocionar. absorver, pelo menos, né? Entender, eu acho que o entendimento é tudo voltado para essa questão da emoção e da Sim. espiritualidade, Se você, essa conectividade que se dá a priori pela emoção de fato. se você entende, você pode ter uma mescla imensa de sentimentos. Imensa de sentimentos. Quando você entende. E pode quebrar, por exemplo, essa intolerância interna que acontece nas religiões matriz africanas em todo o Brasil, onde uma família não tolera a outra por fazer o culto distinto e diz que é errado, que é maluco, que não pode, que aquela pessoa não é feita, que aquela pessoa não tem obrigação. Uma palavra diferente já é o suficiente para virar uma guerra. Uma palavra diferente já é o suficiente para virar uma guerra. Porque tudo é absolutamente correto, partindo do princípio que eu esteja fazendo. Isso é intolerância interna. A gente vive isso todo A dia. vida toda. A vida toda, que é uma herança do opressor, como diz aí o Babadini, que ele sempre fala isso. O opressor, ele divide para dominar. Dividir para conquistar. Divide para conquistar. Divide para dominar. Vocês são pequenos grupos. Vocês não são um exército. A religião de matriz africana não é um exército. Não, são pequeninos grupos distintos. Pequeninos grupos distintos. E às vezes o opressor vai lá, pega aquele pequeno grupo e divide mais ainda. Agora, quando as pessoas se entendem, eu sou um homem de Exu, viu, meu irmão? A comunicação. Senhor da comunicação. Então, tem que ter comunicação. Quando você não entende, não há comunicação. A comunicação acontece literalmente. Se eu chego na sua casa, o seu culto é distinto ao meu, mas o seu culto é Iorubá, e eu entendo Iorubá, eu entendo o seu culto. Eu posso não fazê-lo, mas eu entendo. E aí eu respeito. Onde as pessoas também têm que entender que não existe uma regra para o culto tradicional Iorubá e muito menos regra para o candomblé. Existe regra familiar. Determinadas famílias têm regras distintas a serem seguidas que não especificadamente você vai encontrar na casa do vizinho. Você chega na sua casa, tem lá um sofá, uma televisão na sala, tem uma porta lá que dá para uma sacada. Ótimo. Aí você chega na minha casa, tem uma mesa redonda e tem duas poltroninhas. É diferente, mas é sala de estar. Cada um arruma a sua sala da forma que quiser. Perfeitamente. Você gosta de comer o arroz, o feijão separadinho, a salada. Tem gente que coloca o arroz e o feijão por cima, mas é comida. Tudo é arroz e feijão. Tudo é arroz e feijão. E na nossa religião tem aquele negócio também, né, irmão? Vários experts na tradição alheia. Os professores pardais. Eu sei dizer que o seu culto é errado, como se eu fosse nascido e criado no seu culto. E eu entendo tudo do seu culto. Então, e não existe nada disso. Porque se você vai na casa de dois irmãos,
Existe um faz um culto, o outro faz o mesmo culto e cada um vai professar, se expressar aos pés de orixá de uma maneira distinta. Pode dizer as mesmas coisas com uma sequência, uma arrumação de palavras diferente. Eu costumo sempre comparar isso para quem entende da língua, para quem conhece do culto. Quem entende da língua, ele vai entender do culto. Ele vai abrir o seu coração para o orixá, porque ele sabe falar com o orixá na língua de orixá. E 10 pastores não vão fazer a mesma pregação. Então, 10 babalorixás que falam e que sabem interagir com o sagrado não vão fazer a mesma pregação. É diferente. Haverá uma expressão distinta. Haverá uma expressão distinta. Porque cada ser humano tem uma autoria, individualidade. Caso contrário, isso é receita de bolo. E a religião iorubá não é feita de receita de bolo. Vamos imaginar que você chega no padre e diz assim: padre, queria que o senhor me rezasse aqui porque eu estou separando da minha mulher. Ele põe a mão na sua cabeça: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja oração para separar da mulher. Pai Nosso. Chega o outro e diz assim: estou desempregado. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja o outro e fala assim: sofri um acidente, estou doente. Pai Nosso. Vai. Aí você já vai nas religiões neopentecostais e ele vai fazer uma oração para você arrumar emprego. Vai fazer uma oração para você curar de uma doença. Vai fazer uma oração. E assim acontece também com a religião de orixás, candomblé, como queira chamar, aonde a pessoa me procura com um problema de saúde, nós vamos, a exemplo, fazer boy, tutu, vamos ao pé de Obaluaê para pedir saúde para aquela pessoa. Eu vou falar com o Obaluaê do problema que aquela pessoa está vivendo naquele momento, naquela hora, daquela doença específica, porque é aquilo que o Obaluaê vai entender. Ao passo que a Ori é individual, o caminho é individual, seres individuais, Odu individual, família individual, consanguinidade individual. O remédio que serve para Maria não pode servir para João. Não faz nem sentido, né? A mesma doença, você vai dar o mesmo remédio, mas até a mesma doença, de um paciente para outro, vai haver uma dosagem diferente. Dosagem, pode haver, você entende melhor disso do que eu, pode haver a união com outro remédio, que aquele outro não e um pode influenciar negativa ou positivamente. Eu tive uma questão agora há pouco tempo de um pai de santo que se cuida comigo, e a gente estava lá conversando e ele estava me contando a história de um remédio que ele teve que parar de tomar justamente por uma questão dessa. Ele estava tomando um remédio e um outro remédio que foi introduzido no tratamento dele intensificou demais. Ele começou a ter problema. Um atrapalha o outro. Aí teve que readequar a dosagem. Então, tudo isso guardadas as proporções, mas é um comparativo lógico. Eu não guardo nem proporção. Eu acho que a coisa mais individual que tem é o ser. Pro culto de orixá. O culto de ori, a coisa mais individual que tem é o ori de uma pessoa. Onde não há semelhança alguma. A gente fala muito sobre o culto de ori, de trazer a questão do autoconhecimento, né? Sim. Porque quem se autoconhece de uma maneira profunda, você, através desse autoconhecimento, você termina absorvendo melhor, entendendo melhor os outros. Porque se você não entende a você mesmo... Essa é a ideia. Nós de Oió prezamos muito o culto da nação Oió, especificadamente. Prezamos muito o culto orixá ori e ao autoconhecimento da pessoa. Você tem que saber quem é você. Quais são os seus caminhos, seus eós, as suas dificuldades. E quando você se conhece, através do Odu que vai sair para a sua cabeça, quando você se conhece, você começa a se consertar sozinho. Você começa a entender por que determinadas coisas aconteciam com você. Você começa a entender por que você passou por determinadas coisas. Se você é homossexual, você começa a entender por que você é homossexual. Se você é hétero, se você é brigão, se você bebe demais, se você teve problema com a sua família, se você tem dificuldade de conviver com determinadas pessoas, você consegue entender tudo aquilo. O seu ori tem a resposta para tudo. É tudo aquilo que você vive e que para o divino é só o ser,
e que para a sociedade pode haver uma dificuldade de compreensão aqui, ali, aqui, preconceitos aqui, ali, tudo isso você entende quando você entende o seu próprio origem. Você sabe o porquê de tudo. E aí você que é cuidado, ou melhor, você que cuida das pessoas, se conhecendo, vai saber cuidar melhor das pessoas. Perfeitamente. Você sabe onde estão as suas fraquezas e aonde está onde você é mais forte. E quando o seu Omorixá, você passa esse conhecimento para ele começar a se autoconhecer, ele vai se autocurando de questões que ele viveu antes de te procurar. Custo-benefício, dá menos trabalho. Custo-benefício, dá menos trabalho. Porque já tem a dificuldade das pessoas do ofó não encanchar. A gente fala de encantamento. Como que eu te encanto com palavras que você não entende? Não tem nem como um encanto penetrar. Não tem nem como um encanto penetrar. Então, a Ori que não entende a língua, esse é um problema que a gente viveu até hoje, tem muito mais dificuldade de absorver o axé. Você falou da nação Oió. Eu quero muito, né? Eu sou parte integrante da nação Oió. Eu tenho um posto altíssimo dentro da nação. Minha calça tá caindo aqui, gente. Mas eu gostaria que as pessoas que estão acompanhando a gente, de repente, pudessem entender melhor essa questão da nação Oió. Porque até hoje, a nação Oió não é tão difundida, pelo menos em nome, mas quem sabe as pessoas, entendendo um pouco dessa essência, de repente, possam passar a conhecer um pouco melhor. Então, a gente precisava de mais de 1 hora para falar sobre isso, né? Mas se você usa quelê, tá ali um pouco da tradição de Oió. Você usou quelê. Se você adocho, se você foi adochado, tá ali um pouco da tradição do culto de Oió. Né? Se você já ouviu falar nessa palavra, Yanassó, esse é um cargo da alta sacerdotisa de Xangô em Oió. O império que de alguma forma vendeu ou trouxe ou mandou o negro para cá era Oió. Todas as regiões iorubá estavam sob o domínio do império de Oió. Era o grande império. Esses negros eram chamados de Oiós. E o culto das divindades do império ele era muito mais difundido em todas as regiões. Tá, você fala do quelê e o adocho, que são duas coisas muito conhecidas para nós do Candomblé, né? Para nós do Candomblé. Esses dois elementos são profundamente conhecidos de todos nós, inclusive até de outras nações. Sim, dentro sim. Por que você toca nesses dois elementos em específico? Existe diferença da iniciação em outras divindades em outras regiões? Sim. Ou a maioria das divindades que são iniciadas dentro do culto tradicional iorubá não tem esses dois elementos. Nem o Oxu e nem o Ileque, o Quelê. Né? Não tem. Entendeu? Isso é específico para a iniciação no culto de Xangô. Boa parte do que a gente vive nesse processo iniciático é muito da iniciação do culto de Xangô. Porque a grande predominância dos negros daquela época eram Oiós. Eram Oiós, a grande predominância. O período que você fica recolhido, padrão antigo, ele é baseado no padrão do recolhimento de um elegum de Xangô, de uma pessoa iniciada no culto de Xangô na África, em tempo milenar até o dia de hoje, que é de 7 a 90 dias. De 7 a 90 dias. Que é o ciclo dos 3 meses. É isso aí. E essas peculiaridades que vêm com tudo isso é importante. Eu acho importante que as pessoas tenham essa noção. A maioria do que se vive no candomblé, que a gente chama de Queto, no Brasil, ou candomblé Nagô, no Brasil, tem a sua base predominante na nação Oió, no culto de Oió, dos povos oriundos de Oió ou do império de Oió, no momento do tráfego e tráfico do negro para cá. A base da cultura era Oió. Então, você tem Nagô Xambá, Ebá, você tem o Queto, que é um bairro no Benin, um bairro iorubá, né, no Benin. Eu chamo de um bairro, uma pequena cidade, no Iorubá, no Benin.
Você tem a Oió, que é uma grande nação, é um estado imenso, né? Você tem Leifé, que é uma outra grande cidade gigante, que já foi capital dos povos iorubás, antes de Oraniã. Então você tem N cidadezinhas, num país imenso, com uma cultura diversificada, mas no momento do tráfico do negro pro Brasil, o império que comandava toda essa Yorubalândia, vamos chamar assim, era o Império de Oió. E sobre a casta dos alafins por um milênio. E aí a gente tem essa cultura que vem, e aí faz parte da nossa herança ancestral absurdamente miscigenada, que a gente pega esses elementos que estão à frente das iniciações do candomblé até o dia de hoje, mas é uma herança ancestral diretamente de Oió. A gente está preparando um livro breve, que é Nação Oió, a mãe das grandes nações. Ou seja, as outras grandes nações estão aí, mas o império era Oió. E toda mãe que cria um filho, ela dá um pouco da influência do que ela sabe, do que ela fazia para aquele filho. A releitura no Brasil dessa religião tradicional do negro, ela tem muito, mas muito da tradição de Oió. E uma dessas releituras continuou com o mesmo nome, Nação Oió. E popularmente é chamada de Queto, né? Mas hoje, nós que somos de Oió, decidimos realmente absorver, divulgar e difundir cada vez mais a bandeira de Oió. Você tem muitas casas aí que é de Ebaraquê, que o povo chama de Queto. Muita casa que é na Govodum, que o povo chama de Queto. Muita casa que é do Alaqueto, né, que o povo chama de Queto. E muita casa que nunca foi do Alaqueto e que se chama de Alaqueto. E muita casa do Nagoxambá, que se chama de Queto. Mas todos são nações distintas. Né? A essência é do grupo étnico que mais influenciou a formação daquele axé, daquela família. E o grupo étnico que mais influenciou a formação dessa família, que parte de Babá Ipilé, essa Mimo de Baré, Babá Eguabá Mimo de Baru Ipilé, a que parte dele é a influência de Oió. E assim como outras casas, inclusive casas matrizes de Salvador, que tem uma influência muito grande de Oió, que é o Pofonjal, o Engenho Velho. Casas que têm, na sua maioria, influência das tradições de Oió. Maravilha. Irmão, é muito bom demais a gente conversar. Eu adoro, você sabe disso. E a gente, nossa, e a gente vai, as coisas vão acontecendo, tudo, mas a gente tá vendo aqui o Baba Carlos, um grande sacerdote, uma gigantesca bagagem, esclarecedor em todos os sentidos, e tudo isso é maravilhoso. Mas diz pra mim, e o Carlos Costa? Isso não vale nada. Vale um sebazol. Da boca de quem não presta, pai cara é vagabundo. Citando mais uma vez as pombogiras. Deus é Ju. E o povo da rua são nossos gangues, nossos amigos. Eu sou apaixonado pelos catis aí, coru, como queira chamar, os guardiões. Eu sou um homem comum. Porque no Rio de Janeiro. A sua família começa no Rio de Janeiro. Sim, o axé, o axé Opobaru, tudo começa ali. Sim. Mas você também foi criança no Rio de Janeiro. Você nasceu e se criou lá? Fui criança no Rio de Janeiro. Eu fui um homem boêmio, muito namorador, pai de 7 filhos, um homem que adora a noite, adora beber, adora alegria, adora festa, adora bater papo, adora falar igual uma matraca trica, sabe? Não tem esse perfil de padre do candomblé, de homem celibatário do candomblé, que eu nem sei se existe isso, né? Daquele sacerdote que não bebe, que não fuma, não. Se você quer um sacerdote gente, sou eu. Com todos os defeitos que um ser humano pode ter, porque eu sou um homem de Exu, eu sou a alegria, mas eu sou a coerência e a inteligência. 7 filhos, irmão. 7 filhos, um com cada mulher. Pra ninguém brigar por causa de mãe. Não, sem problema. Um com cada mulher. Cada um tem a sua. Amo todos eles. Amo todos eles e respeito todas as mães dos meus filhos, que são grandes mães. Mas também a gente tem que lembrar também o outro lado da moeda, que eu acho que sempre é importante, né? Você teve 7 filhos com 7 mulheres, mas você não foi vagabundo ao extremo. Não. Você casou com cada uma delas. Pior que eu tive 7 casamentos, né?
E sempre ali, de alguma forma ou de outra, junto delas, em comunicação, sem essa coisa de distância, de não falar, de estar de mal, de briga, ali ajudando na criação dos meus filhos de forma que eu possa ajudar. Eu não vou tocar nem no lado financeiro, porque isso é uma obrigação, e eu acho que não é nenhum tipo de elogio o homem ajudar financeiramente na criação do seu filho. Não passa mais do que obrigação. Então, mas a presença ali do bate-papo, da orientação, tanto que eles andam grudados comigo. O Miguelito mesmo está aqui, grudado, e a maioria dos meus filhos são iniciados no candomblé, na religião de matriz africana, porque eu acho que o que é bom para mim vai ser bom para eles. Não, e tem que ser, né? Vai comer do meu franguinho, tem que rapar a cabeça aqui. Eu não acredito nessa coisa de que os pais falam assim, eu não vou fazer o santo dele agora muito novo, não, vou deixar ele crescer para saber o que ele quer. Ah, tá. Esse pai, essa mãe que faz isso é maluco. Se você é de candomblé e casa com um padre, o padre que vai te casar, você é maluco. Se você é de candomblé e vai levar o seu filho pro padre batizar, você é maluco. Você é doido, você é incoerente. Exatamente isso. Se o orixá é bom para você, vai ser bom para sustentar sua família, cuidar e ajudar nos momentos que você está no desespero, você vai lá no pé do santo. Então, o orixá vai ter que também receber os louros disso. Ué, mas um sacerdote não é feito para fazer sacramentos, irmão? Exatamente. Vai fazer setaie lá, é BAO, vai casar, vai fazer setaie, como diadê, vai dar nome para criança, o batizado. A ideia dos nossos rituais, é lógico, tem uma filosofia diferente da filosofia do ritual cristão. Mas eu acho que está ligado àquilo que você já falou anteriormente. Quando você ultrapassa o limite de ter o candomblé, a tradição iorubá, de religião para a tradição, você faz de sua vida de fato. Para a cultura, né? Para a cultura. O iorubá, ele vive aquilo. Ele vive. Né? É o dia a dia, é a cultura dele. Para o povo do Brasil é fé, é algo à parte da vida, de alguma forma. Sabe? Eu vou me vestir para cultuar Exu. Não vou me vestir para cultuar Exu. Eu cultuo Exu da forma que eu tiver. Isso é cultura, sua cultura. Então eu acordo, estou de roupão, eu levanto e vou falar com o Pai Exu. Não falo com ninguém antes de falar com o Pai Exu. Vou falar com ele. Ele é a pessoa mais íntima, o ser mais íntimo que existe na minha vida é o meu orixá. Então, meu orixá, eu posso ir nu na frente dele, não é o caso, mas que ele me conhece, por dentro e por fora. E se o orixá precisar, quantas vezes em determinados rituais nós apresentamos sem roupa alguma perante o sagrado, para passar por determinados ebós e algumas questões que tem que acontecer para os banhos sagrados, etc. Então, acho que a falta de respeito é criada quando você começa a basear a sua religião com dogmas de outra religião. Dogmas cristãos enfincados dentro do candomblé. Coisas que não se aplicam, né? Que não se aplicam no culto tradicional. A gente tinha até a década de 90, a gente tinha muitas casas que seguiam uma tradição dentro de São Paulo, pelo menos, de chegava o negócio da época da quaresma de fechar, cobrir o santo com pano e tudo, e o santo era férias. Bater pau na porta da igreja, eu fui bater pau na porta da igreja, fui tomar benção de padre. Eu também. Teve missa. Quando eu fiz lá no Opobaru, no Rio de Janeiro, teve missa. Na casa de minha mãe de Léia. Missa. O padre ia lá de tempo em tempo. O caboclo de minha mãe, minha iniciadora, e a de Léia, né, que é a irmã da minha mãe, né, para ter a festa do caboclo, tem que ter a missa antes. Isso acontece dentro do nosso próprio axé do Baixino. Meu pai Pércio era totalmente afrocatólico. Sim, o pai Pércio Adorava isso. Tinha as missas da festa de Xangô, tinha todos os anos. Isso aí. Agora, nos últimos tempos, não teve em função da pandemia. Sim. Mas, inclusive, é uma tradição baiana. Sim. Né? Dentro das grandes casas ainda tem a missa, a rezação da missa nas festas dos grandes orixás, dos fundadores de determinadas casas. Você pode pode até botar na legenda, isso tudo é uma nagocracia iorubaiana. Essa é a ideia.
Mas o problema, a nossa religião tem muito de absorver a cultura, o afro-brasileiro tem muito de absorver tranquilo a cultura de quem não tem, de quem não oferece opressão. Não é todo padre que é numa casa de candomblé fazer uma missa. Não é. Não é todo. Lá em Minas tem a tradição do Congo, do Moçambique, de afoxé e vilões. E não é toda a igreja que no 13 de maio eles podem ir lá fazer a missa do 13 de maio, ou a missa de Nossa Senhora do Rosário. Porque não é todo padre que aceita. Agora, hoje você tem essa coisa das missas afro e tal, porque a igreja católica inteligentemente quer absorver essa gleba de povo, dividir para controlar. Eu vejo muito isso. Eu participei de muitos simpósios na minha vida e eventualmente a gente tem encontros ecumênicos e eu acho show, acho divino. Inclusive, eu cheguei um dia a rejeitar um encontro ecumênico porque alguns sacerdotes de outras religiões foram até a minha casa para me convidar e a gente está conversando. Eu falei, olha, eu não vou na casa de vocês, eu não vou na igreja para participar. Ah, mas por quê? Eu já vi o senhor participando de outros eventos assim. Eu falei, então, mas primeiro que isso para mim não é um evento. Um encontro ecumênico para mim é um encontro religioso. E aí, quando você já coloca isso como um evento, já perde um pouco do teor da coisa. E aí eu disse, eu não vou porque não existe ecumenismo para vocês. Existe ecumenismo para vocês na igreja. Vocês não têm coragem de sair da casa de vocês e vir aqui no dia do meu culto. Então, eu vou ao culto de vocês, já fui várias vezes e bato palma. E no dia que existe um culto na minha casa maravilhoso, em louvor aos meus deuses, vocês não estão aqui. O louvor ao sagrado e o louvor a Deus que acontece lá também acontece aqui. Mas enquanto não existir esse ecumenismo de ida e vinda, eu não vou mais participar. O culto ecumênico, irmão, isso nasce, o Papa quando cria essa questão ecumênica, é para reunir as religiões cristãs. E depois, por uma questão política, começa a entrar outros sacerdotes de outras religiões. Mas eu não gosto de culto ecumênico, porque ele começa com uma oração do pastor e termina com uma oração do padre. Na verdade, os outros religiosos estão ali de espectador. Massa de manobra. Quer dizer, olha, nós toleramos, olha só pra você ver. É isso. E eu não quero ser tolerado. A gente não quer ser tolerado, né? Pelo amor de Deus. Não quero ser tolerado por ninguém. Eu não quero ser tolerado pelo evangélico. Eu não quero ser tolerado pelo cristão, o cristão radical, o neopentecostal. Não quero ser tolerado pelo católico. Não quero ser tolerado nem por você, babalorixá, de bosta, maluco, que também é um intolerante com o seu irmão que tem um culto diferente do seu. Não quero ser tolerado por nenhum imbecil. E é isso daí. Irmão, eu quero fazer mais uma vez aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores que estão aqui contribuindo, tornando possível o Podblé. O Podblé hoje é um projeto muito importante para as religiões de matriz africana. É um projeto importante para que as pessoas tenham voz e não é um projeto pessoal ou particular de ninguém. É um projeto que se tornou alheio à fogueira das vaidades. E aí a gente tem aí realmente uma contribuição, essa coisa toda que vem parte da Unira, da Pilão de Ouro, da Dr. José Pilintra, da Velas Invicta, aqui com a gente, e da Ilha Axé, que estão aqui realmente tornando isso aqui possível para que as pessoas, para que todo mundo tenha esse espaço e a gente possa se ver, bater esse papo como a gente está aqui e tornar cada dia mais próximo as pessoas que realmente vão ser mais importantes umas para as outras e quem sabe um dia a gente romper de vez com esse preconceito, essa intolerância interna, porque a gente já tem tanto perseguidor. Essa é pior. A gente já tem tanto opressor, mas a gente sofre a replicância do oprimido imposto pelo opressor e as pessoas replicam. Ela também quer oprimir. De uma forma ou de outra.
também que eu acho o projeto fantástico, eu acho que é inovador, partiu na frente, coisa de Exu mesmo, viu? Foi na frente de todo mundo. E é lógico que como o nosso povo, eu acredito muito no nosso povo. Eu tenho muita fé. Se não tivesse, tinha mudado de religião já há muito tempo, Sim. né? Mas eu tenho muita fé. Mas acredito que o nosso povo também tem a capacidade de se reinventar e daqui a pouco criar algum problema pro pó de blé. Mas Exu tá na frente e vai fazer diferente. O espaço, então, é de todo mundo. Acho que todo mundo está convidado a vir cá. Inclusive, você está convidado para chamar quem você quiser e estar aqui à vontade para entrevistar as pessoas que você tiver que trazer aqui. Vai ser muito Mas é bem-vindo. bate-papo, eu posso ficar à vontade, falar o que eu quiser? É bate-papo. Ah, então tá bom. Pode ter certeza que eu vou fazer um bocado. Bom demais. E a gente fuma, hein? Fuma e bebe. É o que tem. É, mas eu fumo e bebo. Você gosta? Você gosta de beber? Tomar uma coisinha? Eu gosto. Eu tomo um negocinho quando não tô fazendo o sagrado na minha vida particular. Eu sou uma pessoa do bem, irmão. Já me chamaram de Pai Carlos do Diabo, mas eu não conheço o diabo. Sou Pai Carlos de Exu mesmo. Ô, irmão, a gente se conhece há tanto tempo. Eu acho que eu nem lembro da minha vida antes de conhecer você. E assim a gente vai. Meu, não tem como não falar do sacerdócio e essa coisa toda. A gente até pende para ir para o lado particular e essa coisa toda, mas a gente termina voltando para o religioso de uma forma ou de outra. Porque às vezes você deixa de contar certas coisas da sua vida para as pessoas, você se preserva, você tem a sua vida, a sua família, tem que também ter preservação e tudo. Mas conta um pouquinho para mim aí, para gente saber sobre a sua aventura de ter sido criança, jovem, religioso, iniciado dentro do Rio de Janeiro e de repente você está no Triângulo Mineiro há quanto tempo? 25 anos. 25 anos. As coisas acontecem de uma forma tão estranha na vida da gente, o orixá vai levando, né? A vida. Eu ia trabalhar, era num banco. E esse banco me ofereceu para ser gerente de cobrança no Triângulo Mineiro. E lá já tinha o meu pai Eurípides, que já era iniciado, o Jobá da casa, iniciado de mamãe. De mamãe. Né? E então, para escolher a cidade que eu queria estar, eu escolhi a cidade onde estava ele. Perfeito. Era melhor. Tinha 3 opções. Né? Era Uberlândia, Patos de Minas e Uberaba. E eu acabei indo para Uberaba. Coisa boa demais. Com o tempo, eu fui trazendo o culto, a parte que me cabia, para cá, para Minas. E com autorização de mamãe, a gente veio e trouxe tudo para cá, porque ela já tinha passado para mim. Estava viva, mas tinha passado para mim. Então eu trouxe tudo do Opobaru, da parte que me cabia, porque o Opobaru, a herança foi dividida, né? É a parte da Yadileia e a parte da mamãe, porque eram 2 herdeiras. Já as 2 herdeiras de seu avô. Já as 2 herdeiras de meu avô. Então a parte que cabia a mamãe, eu trouxe. E mamãe sempre aqui, ó. É como se eu estivesse em casa, tá vendo? Sempre comigo. E é isso. Sempre comigo. E a gente foi tocando a vida em Uberaba, uma cidade fantástica, uma cidade altamente espírita, espiritualizada, espiritual. Tanto que Chico Xavier escolheu Uberaba para morar, para viver. De pessoas muito boas e de pessoas que acreditam muito na religião de matriz africana, viu? E de que precisam, né? A casa de religião é um pronto-socorro. A gente recebe as pessoas com problemas, e muitas das vezes com problema de ori, e a gente vai cuidando. E ali foi estabelecido, foi tombado pelo município, foi tombado pelo Estado, e está lá. O Axé Pobaru, a Roça dos Marimbons, uma chácara imensa, 5.000 quadrados de culto. Sua casa você conhece muito bem, você pode falar melhor. Não, sem dúvida. E assim, eu acompanhei boa parte da sua estrada, onde teve uma mudança de um local para outro, mas sempre de uma casa própria para outra, e a coisa foi só crescendo. Só crescendo. Por conta de Exu, eu costumo dizer para as pessoas não terem pressa, irmão. Sabe? Porque o orixá coloca as pessoas nos seus devidos lugares. Seus devidos lugares. E assim, o orixá colocou o Pai Carlos de Exu, colocou Dona Jadelfa de Airá, colocou o Pai Carlos de Exu, que é um Ogã, que é um Mequede, que é um Pai de Santo,
um Tata de Inquice, um bruxo, sou o que você quiser. É o que precisar. O que precisar. É o que tem para hoje. Mas sou filho de uma grande sacerdotisa e neto de um grande homem de Xangô. E como entrou, que a gente não consegue deixar de falar dele, né? O Tata. O pai Pécio. Entrou praticamente no mesmo dia que entrou na sua vida, né? Eu me lembro. A gente precisava fazer as minhas coisas. Aí a Adileia havia falecido. E a gente foi pesquisando e falando com a mamãe. E o que a senhora acha, que acha, não acha. E o pai Pécio já era uma pessoa que a gente era fã, que a gente já era apaixonado, que a gente já conhecia, que a gente idolatrava. Fomos a ele, sempre com o pai de minha mãe, e ali nasceu o namoro. Porque eu acho E quando eu cheguei, foi interessante, que quando eu cheguei para sentar no jogo, era no dia de quarta-feira, meu pai falou assim, mãe menininha falou que Exu ia chegar na minha casa, ia ser um Exu, ia ser um homem. Eu nem fui embora mais. Dali eu já fiquei. E o bacana da sua família... Foi de 99 para 2000. Do Axé Baru é que sempre foi um culto familiar de fato. Tanto que você falou das herdeiras. Sua mãe e a Edileia. Que era a minha Larixá. E aí ela iniciou você e sua mãe iniciou o filho dela. Sim. No mesmo barco. Sim. Não, na verdade era Exu, Ogum, Odé, Ossan, Obaloaê. Só criança. Só os capirotinhos. Só os capirotinhos. Eu lembro da minha iniciação muito pouco, mas eu lembro que eu estava recolhido, tinha vindo do hospital, tem toda uma história que não é legal, que eu não estou aqui para dar currículo para ninguém. Quem me conhece, conhece. Quem não conhece, vai conhecer. Pesquisa, descobre. Você vai lá no Google, vai caso de Exu, vai aparecer. Eu estava recolhido e era muito pobre, viu, Salim? A gente sentado aqui, ó. Eu tinha ali, Miguel. Era muito pobre. E aí você fica recolhido para esperar para poder arrumar o dinheiro do bode. Que era muito caro, né? Como você tá na roça, você ficava ali um tempo infinito, 40 anos atrás. Você entrava, você não sabia quando ia sair, você sabia quando você ia entrar. Tá recolhido. Tá recolhido. E as velhas estavam conversando e eu tava no Roncó, e antigamente o Roncó era só cortina. Hoje o povo põe porta e tal. Chave, cadeado. Né? Era só cortina e terra batida e tal. A gente tava sentado ali, as crianças, e de todo mundo já tinha resolvido. O do filho da mãe de santo, não, porque não tinha dinheiro do bode. Porque os outros tinham outras mães e as outras mães tinham dinheiro, a mãe de santo não tinha. E aí a Adileia e minha mãe estavam conversando, tem que arrumar o bicho 4 pés dele, tem que arrumar, e tem que ser um bode, tem que ser preto, tem que ser um chifre assim, tem que ter uma barbicha, tem que ser... E eu ouvi lá e vi que minha mãe queria chorar, porque não tinha dinheiro. E aí eu falei assim, mãe, dá rato, é bicho de 4 pés. Nossa Senhora. A criança fala coisa demais. Eu entendi que precisava de um bicho de 4 pés. O rato tem 4 pés, então... E é de grátis. E é de grátis, tem um monte andando por aí. E aí, eu lembro dessa passagem que eu tomei aquele coió arrumado e ajeitado e Exu não comeu rato. O bode chegou. O bode chegou. Quem pagou foi o meu pai. Lógico. Eles deram o jeito, né? Se viraram pra lá. Meu, mas tudo é história, né? E aí a gente nas nossas conversas, a gente sempre fala sobre história, e as pessoas vão levando a vida como a vida leva elas, mas quem tem história para contar, tem. Quem não tem, sente e bate palma. E nem toda história é de pessoas super populares. Mas essas pessoas que eu toco aqui, para mim, são os meus heróis. As minhas abás, as minhas rainhas do candomblé. Os meus reis do candomblé. Não eram conhecidos em todo o Brasil, mas eram os reis da minha família. Nós temos que aprender a fazer nossos próprios heróis. Para mim, não tinha Alorixá mais poderosa do que minha mãe. Não existia. Não existia um homem mais sábio do que meu avô. Não existia Alorixá que mais soubesse do que Adilé. Não existia um homem que soubesse mais de candomblé do que Pai Pécio. E hoje, para mim, não existe uma mulher que saiba mais de candomblé do que Mãe Luizinha. Para mim. E para mim. Perfeito. Né? Descrição que eu mesmo não teria feito melhor. São os meus heróis. Os heróis dos outros são dos outros. Os meus não têm defeito, Pai Ed. Viu, Salim? Viu, que os meus não têm defeito. Mas os dos outros, se não tiver, eu ponho.
Tá sobrando, vamos colocar em algum lugar. Tem que ser feito em algum canto. Então que vá para outro. Tem farinha pouca, meu padê primeiro. E é isso aí. Irmão, conta pra nós uma história engraçada. Tudo da minha vida é engraçado. Meio engraçado. São tantas. Uma vez eu estava num candomblé e eu estava com um sacerdote amigo meu chamado Orlando, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí o Orlando estava lá dentro dançando, ele era todo desengonçado. Saiu um Ogã, eu tô lá de fora fumando, como sempre, e o Ogã parou do lado e falou assim: nossa, ela tá matando a Baluaê. Menino, eu não dou conta. 5 segundos depois, esse Orlando, porque quando eu sou amigo, esse Orlando encostou do meu lado e falei assim: Orlando, ó, o Bira tá falando aqui que você tava matando a Baluaê lá, que você não sabe dançar, não. Meu filho, o pau quebrou no canal. Eu não guardo pra ontem, viu? Eu, se tiver que falar, eu falo na hora. Agora, outra muito engraçada que tem é de um Ogã chamado Camã. Nós fomos numa macumba, me chamou para uma macumba de catiço, e esse Camã, ele queria beber. E assim, tinha uma portinha aqui e aqui uma janela, né? Eu tava na janela ali, vendo os catiços, dançando a macumba e tal, e esse Camã falou assim: babá, ó, vou sair de perto de você, não esquenta a cabeça comigo não, viu? Deixa quieto. E esse Camã saiu pro canto assim, vocês vão imaginando. E pegou a direção naquela porta assim, virou de costas, tava fumando cigarro, jogou pro alto. Quando virou, já fingindo que tava tomando um barra-vento e entrando lá pra dentro. Mas quando ele passou na porta, com esse chinelo assim aberto, deu uma topada, tuf, e já caiu de joelho no chão. E babando, com a cara no chão. Não olhei pra trás, meu filho, a unha tava desse tanto levantada. E o sangue escorrendo e ele ia lá de nós, Gemendo de dor. e o povo chegou perto dele. Ô, meu velho, tudo bem? Essa desgraça tem que morrer. Ai, levantou com aquele dedo da unha em pé. Levantou com aquela unha em pé. Deram um toco lá pra ele sentar. Nem sei qual era o nome do Exu, né? E tome de... Arranca toco. Arranca a unha. E tome de tubinho de... Na época, no Rio, o pessoal gostava muito de Antártica gelado. E ele queria beber, ele nem aguentava beber. Eu falo, o senhor não vai beber não, meu velho? Ô, meu pai. Eu sentindo dor, cara. E Nossa, aquele Exu chorava a noite inteira de lágrimas escorrer. Era um Exu emotivo. Um Exu emotivo. Também com o dedo arrancado, né, irmão? Crê em Deus, Pai, Maria. Sabe o que eu lembrei agora? De um finado amigo nosso em comum. Não vamos falar, não vamos chamar ele aqui. A gente foi há muitos anos atrás na casa de um pai de santo que tinha do Gege, lá na região do ABC e tal. E tava tendo uma festa que era uma festa da Encantaria do Maranhão, onde tinha a corte de Dom Pedro e toda a corte reunida, né? E todo mundo com aquelas peruconas e tal. E era um culto muito diferente do que a gente estava habituado. Mas a gente estava ali olhando, mas era um culto finíssimo. E aí a bicha parou e ficou olhando e viu aquele monte de garrafa de uísque. E aí falou assim: tem que tomar um gole de uísque desse. Aí foi lá e pediu. Falou: não, só que só bebe quem tá manifestado. Aí já pegou a encantada. Menino, ele parou, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Ele viu toda a encantaria. Aí você vê a cabeça do miserável. Foi montando. Daqui a pouco ele deu um rodopio, pulou, caiu de joelho, deu um tapa no peito e gritou: independência ou morte! Ele levantou com o Dom Pedro, tomou 2 garrafas de uísque. E foi esse Tonhão, que falou que teve o caboclo na casa dele. Ele contava esse monte de história, né? O caboclo na casa dele de um sacerdote que a gente não trabalha com o nome por enquanto. Né? Enfim. E teve a festa do caboclo e tudo mais, não sei o que. Aquele caboclo foi todo mundo embora, e aquele caboclo foi dormir e tal. E aquele caboclo ficou sentado lá na cadeira e cochilando. E aí Tonhão, que botou as filhas pra dormir, todo mundo foi lá nele. Falou: ô fulano, acorda, fulano, vai ficar dormindo. Aí diz que ele deu o brado dele, né? Como é que é? Do sítio Pica-Pau Amarelo, que ele fazia. Gente, eu não lembro. Mas é um brado que lembra a música do sítio do Pica-Pau Amarelo. É tipo assim. E Tonhão falou: não aguentei aquele caboclo. Ele levantou com aquele brado do sítio Pica-Pau Amarelo
Eu vou tomar mais um. Deus do céu. É muito engraçado as coisas que conta, né? E eu, por exemplo, já tô morrendo de saudade do meu irmão Tonhão. E é uma falta pra mim que vai ser como do meu pai Eterno. peço. Eterno. Como do meu pai peço. Rendo todas as homenagens ao meu irmão Tonhão Dogum de Exu. De Exu Dogum. Fez um ano agora da despedida dele. Foi. Bom demais. Já assumiram lá a filha dele de Xangô, que sentou e já estão preparando para reabrir a casa, tudo. Que ótimo, o legado dele tem que continuar, porque é um dos sacerdotes que, se viesse aqui no Podblé, tivesse vindo, Ia dar o que falar. era para fazer umas 4 horas. Viu? Vai fazer um samba de roda, não deu tempo, né, João? Foi quando ele já estava começando a ficar doente, estava agendado Ele era para especial. vir fazer um samba aqui, mas Esse entrevistador não me faz pergunta polêmica. Olha o bico. Ele quer evitar problema pra gente, né? Você acha mesmo que eu quero evitar problema? A conversa tá muito boa, a gente tá fluindo na conversa. Vai conversar. Eu vou trazer umas pessoas aqui no Podblé. Vou ficar aqui em São Paulo por um período só para entrevistar essas pessoas. Já tudo programadinho. Mas vai ser tudo pesado. Pergunta polêmica, é isso que você quer? Se preparem, vai ser pesado. O que o povo quer saber e não tem coragem de perguntar. Vamos dar a primeira pergunta polêmica aqui hoje para a gente dar sequência nessa coisa da polêmica. Que Exu gosta disso, né? Você falou sobre o posto da suma sacerdotisa do culto de Xangô em Oió. Sim. Yanassó. Sim. Posto maravilhoso. Nós temos uma grande Yanassó dentro do Candomblé de São Paulo, dentro do Candomblé, né, da Bahia. Histórico, lendário. Isso, historicamente falando, a gente tem Yanassó Cá, que é do Engenho Velho. Uhum. A suma sacerdotisa do Candomblé de Xangô, né, do culto de Xangô, tem que ser especificamente de Xangô? Bom, na África, sim. A Yanassó é o cargo da suma sacerdotisa de Xangô, daquela que toma conta do Xangô do Alafim. Será que o Alafim ia colocar uma mulher de Odé para ser suma sacerdotisa de Xangô? Bom, pensam aí. Perguntas polêmicas, olha aí. A questão é para pensar, né? Esse posto Yanassó é o posto da suma milenar. Sim. Né? E mulheres diretamente da família de Xangô. Não sou eu que falo, isso não é palavra minha. Quem achar vai perguntar, são uma sacerdotisa do culto de Xangô. Do culto, elas cuidam do Xangô individual do Alafim. E eu acredito, por lógica, que essas mulheres são iniciadas de Xangô, da comunidade de Xangô, da família de Xangô, e da família de nenhum outro orixá. Apesar de que em Oió tem culto para todos os outros orixás. Apesar que em Oió e em todo o território iorubá, culto para todos os orixás. Mas especificamente em Oió tem o Assá Orixá, que eu acredito que em termos de África é o que a gente tem de mais parecido com o formato de candomblé que a gente conhece que é aqui. mais parecido com o formato de candomblé, literalmente. Todos os orixás em volta do culto de Xangô e com seus festivais individuais e a sua festa individual. E agora mesmo acabou o Festival de Xangô e teve lá, junto com o Festival de Xangô, Festival de Iemanjá, Festival de Egungun, Festival de Exu, Festival da Baluaê. Que inclusive em Oió, no Festival de Xangô, é a virada do ano. Sim, foi dia 13 de agosto, virou o ano Iorubá, o ano de Oió. E aí estava acontecendo o Festival de Xangô. O Festival de Xangô. É isso aí. Isso é tradicional de sempre, é na virada do ano, esse Festival de Xangô. Eu acredito que o Festival de Xangô muda de data, mas o ano é naquela data ali. Aí, por um acaso, estava na virada do ano. Por um acaso. Mas já aconteceu em setembro, de ir para agosto até setembro, pegar... Acabou agora, por exemplo, já teve de ser do meio para setembro. Já aconteceu em outros momentos, em outras datas. O formato do calendário deles também é diferente, né? Do calendário cristão, né? São 13 meses, semana tem 4 dias.
28 dias no mês. Porque a gente segue um calendário cristão, né? Isso. E o calendário Yorubá acredito eu, que o mais antigo do mundo. Uhum. O mais antigo do mundo. Em uso, né? Sim. É porque se, por exemplo, o calendário maia estivesse sendo usado, Talvez mais antigo. ou o calendário egípcio, não sei. Aí a gente tinha que saber que ano que eles estariam. O calendário egípcio eu acho que está vigente ainda. Tá no ano 6.000 e alguma coisa. Ainda é menor do que o Yorubá. Então ainda é menor. Ainda é menor. Pouca coisa, né? O povo, na verdade, os calendários africanos pareiam, né? Dos povos distintos, né? Agora, muitos desses calendários da antiguidade, eles tinham fechamento de ciclo. Então, quando você fechava um ciclo numérico, zerava. Olha que coisa interessante. O calendário maia, por exemplo, tinha Zerou ciclo. de época em época. Zera há tantos 1000 e poucos anos e começa um novo ciclo. Como se fosse eras, né? Sim. Eras diferentes. Maravilha. Voltando a perguntas polêmicas. Vambora. Vamos lá. E o jovem Carlos, similarmente ali, né, lado a lado com o sacerdote, porque esse sacerdócio foi para Minas Gerais, como você contou. Sim. E esse jovem impulsivo, filho de Exu, como construiu a sua convivência dentro de Uberaba? Porque a gente sabe dos problemas que você teve. Abre o coração. Eu não chamo de problema, né? A cidade era muito atrasada no culto de orixá. Então, aquilo que a gente faz aqui, nesse eixo Rio-São Paulo, como comum, para eles lá era alienígena. Você usou a palavra certa. Alienígena. E em algum momento as pessoas falam, você inventa essas coisas todas, e fica inventando, isso aí não existe. Essa coisa do intolerante. Do intolerante. E até hoje tem algumas pessoas, o Uberaba mudou demais, eu tenho 90% de amigos, mas tem uma ou outra pessoa que tem essa ideia de saber do culto do outro mais do que o outro. Sabe? Aí é difícil. Você tem 35, né, irmão? 35. Então, uma pessoa de 25 viu sua feitura? Acredito eu que não. Não dava para entrar no Roncó, né? Ela viu sua feitura, então ela pode dizer o que você é ou o que você deixa de ser. Não tem esse direito. Se você pode ou você não pode. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que faço as coisas pro meu santo. Não faço para ninguém. Culto extremamente familiar. Hoje as pessoas têm dificuldade com a questão familiar. A gente já está em 2021 para 2022. Numa cidade dessa que era uma cidade extremamente kardecista, o candomblé sempre foi muito mesclado e tal. Mas tem grandes sacerdotisas lá, por exemplo, Dona Marlene do Ogunjá, que é a primeira sacerdotisa de Uberaba, que eu honro minhas homenagens, dobro minha cabeça, tomo minha bênção. Uma grande sacerdotisa, sabe? E eu lembro de uma festa que você fez em homenagem a ela. Sim, na sua casa. fiz homenagem a ela, dei um post de alodê a ela. Foi muito bonito. Que é uma sacerdotisa com mais de 50 anos de iniciada, com uma família bonita. Você também conheceu a filha dela, que é a Rosângela de Ançã, numa festa lá, sempre vai. Quer dizer, tem gente muito boa, mas tinha gente também muito atrasado, porque Uberaba tinha muita... como é que eu posso chamar a palavra? Apropriação cultural. E um racismo velado de achar que um sacerdote negro não pode ter determinada ascensão social. Então, pedra nele. Nossa Senhora. É mais ou menos isso. Não, mas eu sou uma pessoa de Exu. Cruel, né? Eu sou uma pessoa de Exu que você sabe, né? Eu cago e ando, né? A palavra é essa, né? Enquanto você fala, eu sigo. E não fez diferença. Não me faz diferença alguma. Então tem muito dessa coisa, tem muito a questão do racismo, tem muito a questão de uma heterofobia. Meu Deus do céu. Tem sim. Essa palavra é louca, tá? Mas é louca, mas existe. Não existe. Existe. Vamos batizar isso com outro nome. Heterofobia. Existem algumas pessoas que acham que aquele mesmo papo do racismo ao contrário, que não existe. É isso daí. Não existe. Algumas pessoas que, de alguma forma, querem oprimir o homem de candomblé.
de alguma forma, sabe? Isso aí acontece. Eu acho que tem uma resistência, né? Eu acho que por causa do trecho Rio-São Paulo. Pode ser. Eu acho que teve a época dos babalorixás heterossexuais, inclusive na Bahia e em outros lugares, e era muito comum. De repente, Sumiu. houve uma invasão acho que com o matriarcado e a formação do matriarcado, algumas coisas que foram apropriações indébitas. Não posso atender. Toda hora alguém me liga. O telefone é realmente... Vai ali, Miguel. Atende aí, ó. Vai. E aí, e essas apropriações indébitas, que não sejam culturais, mas enfim, elas terminaram tomando conta de uma certa forma. E aí se tornou o candomblé, por ser uma religião de oprimidos, essa coisa de abrir as portas, receber todo mundo muito bem. Então o homossexual se instalou e passou a viver sua vida normalmente dentro do candomblé. Alguns se tornaram sacerdotes, evoluíram com essa coisa do sacerdócio, e aí, de repente, nós temos uma outra época em que se tornou muito mais comum você ter um sacerdote homossexual do que heterossexual. Sim. E aí eu acredito que houve, de verdade, uma certa resistência para algumas pessoas que são héteros. E numa cidade que era atrasada para o culto, hoje não, já evoluiu demais, né? Tá tudo paretário. Grandes sacerdotes, de grandes axés, inclusive, com formação, mudou. Mas no passado existia, sim, um preconceito, essa coisa de bairrismo, uma pessoa que veio de fora, tá querendo tomar o espaço da gente e tá fazendo coisas que a gente não faz, e etc, etc. E quando você é novo, você é meio maluco, e eu era meio maluco, né? Você é novo, você é meio maluco. Então você acaba sendo muito... Eu não entendi o era. Eu ainda sou? Você era meio maluco e aí você via algumas coisas sendo feitas e aí você acaba usando aquela palavra intolerante que a gente acaba sendo também. Você fala, isso é uma maluquice, isso não existe não, quando tá inventando isso aí e tal. Você acaba retrucando e falando coisas que não deve falar. Eu me arrependo muito por alguma forma, de algum momento da minha vida, ter apontado o culto de uma outra pessoa e dizer que aquilo, por ser diferente do meu, estava errado. Eu me arrependo muito, prego totalmente contrário a isso, mas quem nunca pecou, que atire aí a primeira pedra. Mas eu, em algum momento da minha vida, jovem de candomblé, menino, apaixonado, batixine, sabe, e tal, afinal de contas eu tenho 46 anos, né? Há 21 anos atrás eu era o príncipe do candomblé. O príncipe do candomblé, né? Então eu era realmente muito audaz, né? E quando eu sentia uma opressão do intolerante, eu batia, revidava. E eu cometi esses erros. Eu me arrependo, mas todo mundo se arrepende. Hoje tá assim, ó. Se você, daqui a pouco, vai ter que me ligar também, se quiser jogar. O número tá aí, inclusive. O número tá aí. Se você quiser, liga lá que o Babacasa atende. Online, segurança, por conta da pandemia, a gente atende, chamada de vídeo. Ou o pessoal vai lá na Roça dos Marimbondos, Minas Gerais. Vai conhecer. Vai conhecer. E assim a gente vai. Mas eu acho que essa coisa de revidar é algo meio que comum, né? Você tá acostumado a ser atacado, você já fica arisco o tempo todo. Então termina acontecendo. Mas eu acho que é importante essa sua posição de dizer, olha, eu me arrependo de ter feito isso. Isso é, inclusive, muita maturidade. Me arrependo, irmão, porque não é desculpa, né? Um erro não justifica o outro. Então, quando eu sou atacado, me apontavam o dedo e falavam, você é isso, você é aquilo, você não é isso, você não é aquilo, eu revidava pelo ímpeto da juventude. Sim. Né? Coisas que hoje não voltaram a acontecer. Não, já não acontece há muitos anos, né? Há muitos e muitos anos. Mas eu me arrependo de ter revidado uma agressão. Algo que foi falado revidava a altura triplicado 1000 vezes. Porque aí eu começava a brigar e não parava mais. Porque aí você termina reproduzindo aquilo que você abomina, né? Acaba reproduzindo aquilo que abomina. Então, mas para que todo mundo tenha a vida entenda,
Às vezes eu era algo da minha família sanguínea e que é também a minha família religiosa, porque é uma casa de religião familiar, de tradição familiar, religiosa, é quando algo era apontado para a minha família, de falta de respeito, eu me sentia o guardião daquela tradição. E eu ia para dentro com gosto de gás. Como você... já fui para dentro com gosto de gás, quem já disse um A do meu pai Péssimo. E quem já fui para dentro com gosto de gás para quem já ousar dizer um A de Manuelzinha. Sim. E você também teve muita resistência também por ser um homem feito de Exu, né? Sim. As pessoas também não tinham o costume. Sim. Sofri muita discriminação disso. Quando nós chegamos, o povo falava onde se viu, vai dar cabeça pro homem de Exu. Exu não é pai de ninguém. Exu não pode ser babalorixá. Olha como é que um homem de Exu vai fazer a cabeça do filho de Oxalá. Onde já se viu. Já ouvi de tudo. Por ser filho de Alorixá, menino hétero, tive toda a vida envolvido junto com o Ogã, aprendi a tocar candomblé, toquei muito atabaque na casa de um monte de gente. Ah, é Ogã, isso é Ogã, tal. E assim vai. Sou tudo. Hoje eu disse. Eu sou Ogã, sou Equete, sou babalorixá, sou um tata de inquice, sou um vidente, sou pai Carlos do diabo. Bruxo, qualquer coisa. Mas aprendi a tocar candomblé. Assim como você também aprendeu a tocar candomblé. Você toca. Necessidade. Nós dois subimos num coro e fazemos um candomblé a noite inteira, seja lá o que for. Um pega a boca de a rua, ocasião faz o ladrão, a necessidade nos faz. Meu filho toca candomblé, vai na casa dos outros e toca macumba pros outros lá à vontade. Entendeu? E eu toquei muito isso. Andei muito com o Ogã para baixo para cima, aprendi a cantar candomblé com o Ogã, andava com o Ogã porque era com quem eu podia andar. Aí tem todo um contexto pra gente explicar isso. Eu acho que você explica até melhor. Era com quem eu podia andar. Eu andava com os Ogãs para me proteger. Mas é isso. O menino hétero dentro do candomblé tem uma dificuldade. Ele não pode ficar junto com as bichinhas porque ele vai levar nome de bichinha e ele não quer. Ele não pode ficar perto das meninas porque vai dar problema. Vai ter o único lugar que os próprios Ogãs vão acolher, porque é menino hétero, sabe bem dessas bichas, vem pra cá, fica aqui. E termina criando afinidade. Isso aí. E filho de babalorixá é feito de santo. Todo mundo sabe disso. Sim. Né? E quem faz santo criancinha nem sempre chega o santo. Vai levar um tempo. Mas eu acho que isso é dar currículo demais. É isso aí. Já é minha particularidade. mas, irmão, eu acho que isso se reflete nessa situação que a gente está falando, sim, né? Sim. Contextualizando isso. E aí, quando você vai ver, criou fama de Ogã, Exu não é pai de ninguém, e essas bobagens que vão chegando a lugar nenhum. E o filho de Exu novo, né, sem um compromisso, sacerdotisa, era minha mãe, eu tava nem aí, né, você podia me chamar do que quisesse, contando que você me desse bebida e mulher. Porque eu fui moleque, e hoje eu sou homem. Mas eu fui um moleque, filho de um Yalorixá. Fui um jovem de Exu, que ia pro baile, que divertia, que ia pro frevo. Mas como filho de Yalorixá, mais cobrado do que todo mundo. Mas como filho de Yalorixá, o mais cobrado do que todo mundo. Que isso é um processo natural. E herança não é fácil para ninguém, viu, companheiro? Você cismar e fundar um axé, eu acho que é muito fácil, viu? Agora, herdar uma casa é muito complicado. Manter uma tradição. Herdar um legado é muito complicado. Se eu não tivesse herdado a casa de minha mãe, ou axé, a história, o legado de minha mãe, talvez eu não tinha casa de candomblé. Talvez eu não tocaria casa de candomblé. Compreendo. Quase com certeza. Mas seguir esse legado é hoje mais importante para você do que qualquer outra coisa. Porque eu sou um homem de palavra, meu irmão. Exu gosta da verdade. O povo gosta de mentira. Eu sou um homem de palavra. E a palavra que eu deixei para minha mãe é que eu ia até o final. E deixar alguém pronto, como hoje eu preparo o Miguel, para assumir a casa no futuro. Meu filho, com consanguinidade, vai tocar a casa o dia que eu não estiver mais aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, o Axé Pobaru e Leoió, a nação Oió e o Axé Pobaru Batistini vai ser conhecido e falado pelo Brasil inteiro. Conhecido por quem realmente quer conhecer e falado pelas bocas de quem quiser falar. Não é? E sim Bilé Orixá. Sim é Bilé Orixá, culto tradicional familiar. Irmão, grande prazer falar com você a todos os instantes, a todos os momentos.
Você sabe o quanto eu te amo, o quanto você é importante para mim. E seguimos com a vida, mas a gente tem um limite de tempo aqui. Vamos seguir. Inclusive, você está embaixo da malandragem aí. Sempre, né? E eu tô falando embaixo da malandragem porque a gente vai encerrar aqui a nossa conversa. Mas a gente não pode deixar de falar de seu Zé. Seu Zé é tudo na minha vida. O que você quer saber dele? Seu Zé é meu amigo, seu Zé é meu companheiro, seu Zé é meu padrinho, seu Zé é aquele que, junto de meu pai Exu, paga as contas do Axé Pobaru. Seu Zé é padrinho e amigo de muita gente. Sem seu Zé Pilintra, eu não sou ninguém. Quando falar Babacaso de Exu, fale-se Zé Pilintra. Quando o seu Zé Pilintra chegou pela primeira vez? Eu tinha 6 anos. Foi a primeira coisa que me pegou e sumiu. Todo mundo se assustou. Seu Zé me pegou para me tirar de um hospital porque eu estava dando uma crise de epilepsia abdominal. Mas era uma questão de cobrança espiritual. Então eu fiquei internado, me operaram de apêndice, a apêndice estava boa. Naquela época o povo não tinha todos esses exames. E aquela criança com aquela dor ficando amarela. Até que a minha tia Dileia, que é a Dileia que me iniciou, a minha tia Genedires e a minha mãe, Gedel, foram no hospital me visitar as 3. Levaram uma continha para mim do Oxalá e assinaram o termo de responsabilidade, conversaram a intenção de me levar embora para casa. Quando chegou na porta do barracão, o Zé Pilintra me pegou. O Zé Pilintra me pegou e falou para eles: bota ele para dentro, vocês fazem o santo dele, vocês vão ter problema. Porque o santo dele ninguém vai querer aceitar, vai falar que vocês não deviam fazer. Daqui a 7 anos eu volto. E eu, caí lá. Virgem Santíssima. E aí? 7 anos depois. Com 13 anos, depois dos 7 anos, São Zé voltou e tá aí até hoje. Meu padrinho. E meu padrinho também. São Zé é tudo na minha vida. São Zé é a entidade, eu acredito, depois de Nossa Senhora Aparecida, mais conhecida do Brasil. Não tem quem não conheça São Zé Pilintra. Na casa de um católico tem todo aquele altar ali de catolicismo. Lá atrás tem um Zezinho Pilintra pequenininho lá atrás. Sabe? É mais conhecido e ele é multifacetado, né? Quando a gente fala Zé Pilintra, para quem é de Jurema, vai pensar nesse Zé Pilintra juremeiro. O mestre. Para quem é de Umbanda, vai pensar no malandro Zé Pilintra, né? E hoje já nasce um culto, que é o culto, a linha dos malandros nos terreiros de Umbanda do Rio de Janeiro, e chegando para São Paulo e tal. Toda essa falange dele com Dona Maria Navalha, que está aqui, olha só, com a navalha apontada me protegendo, e todos os outros malandros que existem. E ele também é uma divindade que premeia todos os cultos. Tá tocando para Maru e São Zé chega. Tá tocando para Caboclo, São Zé chega, ele vai e se dá bem com todas as pessoas. Com Exu. Com Exu. Quer ter fé em alguém? Tenha nesse senhor, José Pilintra. Sempre um prazer de verdade, irmão. Mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores. Como eu disse, esse projeto incrível se dá por conta da Oneira Calçados, a Dr. José Pilintra, por um acaso, a Pilão de Ouro, as Velas Invicta e a Ilha Axé, que realmente está tornando possível esse projeto incrível que é o Pô de Blair. Axé, irmão, eu não vou nem falar de você, porque a gente é uma coisa só. Para quem nos conhece, né, sabe que um anda com o outro ali há décadas, né? Há 2 décadas e 1 ano. E assim a gente vai. Eu vou agradecer a Unira, agradecer a Pilão, agradecer a Ilha Axé, agradecer a Velas Invicta, a Dr. Zé Pilintra, todos os patrocinadores para abrir esse espaço aqui, um sacerdote que vem lá de Minas Gerais, né? Que não está desse eixo Rio, São Paulo, Bahia. Minas, para muito, não tem tradição de candomblé, né? Não é falada, não tem tradição de candomblé. E como dizia meu pai Pécio, e como dizia meu irmão Pererê, em Minas só tem um candomblé, é o Axé Pobaru. E vou dar um conselho para você: você só deve satisfação para o seu ori, para o seu orixá e para a sua família de orixá. A dos outros, não. Axé. Axé.